Líderes de 7 países, incluindo 4 Estados-membros da União Europeia, condenaram um grande projeto de colonato israelita na Cisjordânia. Forças Armadas israelitas lançam inquéritos criminais sobre incidentes de grande visibilidade que envolvem o homicídio de palestinianos durante a guerra em Gaza. Espanha anuncia centros de acolhimento temporário em Ceuta para 1.800 migrantes. O governo espanhol espera atenuar a crise humanitária na região. Os líderes de 7 países, incluindo 4 Estados-membros da União Europeia, condenaram um grande projeto de colonatos na Cisjordânia e exortaram Israel a pôr fim à expansão no território palestiniano ocupado. Os líderes de França, Alemanha, Itália e Países Baixos instaram Israel a retirar os planos imediatamente. Esta posição surge depois de as autoridades israelitas terem aberto um concurso para mais de 1.200 habitações na área. Outros signatários incluem o Reino Unido, a Noruega e o Canadá. O Plano E1 foi aprovado por Israel no ano passado e separaria ainda mais Jerusalém Oriental, que está ocupada e anexada por Israel, mas é predominantemente habitada por palestinianos, da Cisjordânia. No total, o plano visa construir cerca de 3.400 habitações num terreno situado entre Jerusalém e o colonato israelita de Ma'ale Adumim. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o Plano E1 representava uma ameaça existencial para um Estado palestiniano contíguo. A violência contra os palestinianos por parte dos colonos israelitas tem aumentado nos últimos anos, com a ocorrência de múltiplos ataques e a demolição de inúmeras casas palestinianas. As Forças Armadas israelitas anunciaram na quarta-feira a abertura de inquéritos criminais sobre 2 incidentes de grande visibilidade envolvendo a morte de palestinianos durante a guerra em Gaza. O primeiro é o tiroteio fatal que vitimou Hind Rajab, de 5 anos, enquanto o segundo envolve a morte de 15 paramédicos palestinianos. Hind Rajab foi morta em fevereiro de 2024, quando as tropas israelitas abriram fogo contra um veículo onde esta seguia com 6 familiares enquanto tentavam fugir do centro da cidade de Gaza. Hind sobreviveu inicialmente ao ataque, que matou toda a sua família e permaneceu ao telefone com o Crescente Vermelho palestiniano, que solicitou autorização a Israel para ir resgatá-la até que se ouviram tiros e gritos. Cerca de 2 semanas depois, Hind, a família e 2 paramédicos enviados para a resgatar foram encontrados mortos. Em maio de 2025, 15 paramédicos foram mortos em Rafah, depois de as tropas israelitas terem aberto fogo contra ambulâncias e outros veículos de emergência. Os corpos e os veículos danificados foram posteriormente enterrados numa vala comum, descoberta pela ONU e pelas equipas de resgate cerca de 1 semana depois. As forças israelitas afirmaram inicialmente que os veículos estavam a avançar de forma suspeita, sem faróis nem sinais de emergência. Uma versão que mais tarde reviram após terem surgido imagens gravadas por telemóveis que mostravam o contrário. Ambos os incidentes suscitaram uma condenação generalizada por parte da comunidade internacional, que acusou Israel de atacar civis e profissionais de saúde, ambos crimes ao abrigo do direito internacional. A Polícia Nacional e a Guardia Civil lançaram esta quinta-feira uma operação na Praia do Trampolim para desmantelar um acampamento improvisado. A imprensa local indica que cerca de 4.000 pessoas têm estado alojadas nesta praia após a chegada à Ceuta. A operação policial foi realizada no âmbito de um plano para realojar migrantes em centros de acolhimento temporário, criados para tentar aliviar a crise humanitária na região. O Ministério da Migração espanhol disponibilizou numa primeira fase 1.800 lugares de acolhimento para pessoas que estavam a viver na rua, mas planeia expandir gradualmente a capacidade destas instalações. A medida surge depois de dezenas de milhares de migrantes terem atravessado a fronteira de Marrocos para o enclave espanhol no mês passado. A maioria destas pessoas já regressou ao país, mas milhares permanecem no local, incluindo crianças não acompanhadas. A Coreia do Norte não se deixou impressionar pela decisão dos Estados Unidos de reduzir os exercícios militares com a Coreia do Sul, afirmando que não altera o facto de considerar essas manobras provocatórias.
Kim Yo-jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, também negou que tivesse havido qualquer comunicação entre Trump e o seu irmão, apesar de Trump ter afirmado no início desta semana que Kim tinha respondido ao seu pedido de conversações. Para além da disputa, Kim Yo-jong referiu que as relações entre o irmão e Trump continuam excelentes, sugerindo que Pyongyang poderá estar à procura de concessões para retomar a diplomacia. Os comentários surgiram depois de Washington e Seul terem confirmado que iriam encurtar os exercícios com a duração de 11 dias a pedido de Trump. A Coreia do Sul afirmou que os exercícios terminariam agora a 21 de agosto em vez de dia 27 e que alguns treinos conjuntos no terreno também seriam reduzidos. Trump afirmou que se encontraria novamente com Kim Jong-un ainda este ano. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, alertou na quarta-feira que a Europa não se pode dar ao luxo de ficar para trás no domínio da inteligência artificial. Isto depois de, segundo referiu, isso ter acontecido durante a primeira revolução digital. Declarações proferidas perante o Conselho Empresarial Internacional do Fórum Económico Mundial em Genebra. Destacou ainda que a União Europeia precisa de concluir o seu mercado único e integrar os mercados de capitais que continuam demasiado fragmentados. Em 2024, o seu antecessor Mário Draghi já tinha apontado a inteligência artificial como a última oportunidade para a Europa voltar a integrar a corrida tecnológica internacional. Desde então, a Comissão Europeia tem promovido a adoção destas ferramentas, bem como o financiamento de centros de dados. Por isso, Lagarde pede a aceleração de reformas como a EU Inc. e a União da Poupança e dos Investimentos, atualmente em negociação em Bruxelas. Um incêndio florestal na Sérvia, que arde há semanas, obrigou a evacuações enquanto as equipas de bombeiros lutam para controlar o fogo na Reserva Natural de Areia de Liblato. O incêndio consumiu vastas áreas de reserva florestal a cerca de 60 quilómetros a leste de Belgrado desde o início de agosto. À medida que as temperaturas atingiram os 39 graus, ventos fortes empurraram as chamas em direção às habitações, obrigando à evacuação de uma pequena aldeia na periferia da reserva. Na sequência da evacuação, a Rússia enviou um avião de combate a incêndios a pedido de Belgrado. A aeronave anfíbia tem capacidade para transportar 42 mil litros de água e foi utilizada para extinguir partes do incêndio. No entanto, o ministro da Administração Interna da Sérvia afirmou que a situação continuava perigosa devido à areia, ao calor e às temperaturas extremas. O incêndio ocorreu num momento em que alertas de onda de calor abrangiam grande parte dos Balcãs, com dezenas de incêndios registados em toda a região. Uma relíquia da Segunda Guerra Mundial de que todos têm falado há semanas. Esta mota permaneceu na lama do Danúbio durante mais de 80 anos. Os baixos níveis de água em Budapeste revelaram os vestígios. A Euronews foi ao local para saber mais sobre esta descoberta. Hier lagen sehr viele Trümmerfahrzeuge aus der letzten Zeit des Krieges in Budapest und diese Trümmer wurden hier alles runtergeschoben, direkt nach dem Krieg und erst später kamen dann diese Felsen dann drauf. Os combates assolaram Budapeste durante 102 dias em 1945. Morreram dezenas de milhares de soldados e civis. Para assinalar as batalhas em Budapeste, a mota recuperada do Danúbio fará parte mais tarde de uma exposição. Wir haben eine reiche Sammlung von den Geräten des Zweiten Weltkrieges und dazu wird es eingestellt ein Prachtstück. Unser Ziel ist damit eine Ausstellung oder in der Ausstellung ein solches Prachtstück zeigen, was zu dem Kämpfen für Budapest wird ein gravierendes Stück dazu. O que a lama preservou ao longo de décadas está agora a tornar-se visível peça a peça. Além da mota, há também equipamento e placas de identificação pertencentes a 2 soldados. Die Gebeine wurden aufgenommen und in das Depot geliefert, also in den größten Soldatenfriedhof des Volksbundes in Ungarn, den Sammelfriedhof Budaörs. Da wurden die Gebeine gereinigt, wurden anthropologisch aufgenommen, erfasst und werden dann im Herbst, im Oktober oder November mit den anderen in diesem Jahr gefundenen Soldaten eingebettet. Até lá, os especialistas estão a tentar descobrir mais sobre os 2 homens.
Wenn er gefallen wäre, dann hätten ihn seine Kameraden hätten die Erkennungsmarke gebrochen. Der obere Teil bleibt bei dem Soldaten mit den 2 Löchern und der untere Teil nehmen die Kameraden an sich und schicken an die zentrale Stelle. Isto permitiria que os soldados mortos em combate tivessem túmulo após mais de 80 anos e talvez que ostentasse os seus nomes. Para o Volksbund e para o Instituto e Museu Húngaro de História Militar, a memória é também uma forma de trabalho em prol da paz. Um regresso inesperado. O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, vão voltar a viver no Reino Unido. O regresso está marcado para o fim deste mês, mesmo assim não vão voltar a assumir funções de membros ativos da família real britânica. O casal deixou estas funções oficiais em 2020, o mesmo ano em que se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos. Este especialista em realeza acredita que Harry pode voltar a ser uma figura popular entre os britânicos. If he really wants to come back to the UK and be a public figure again, then it will be he will have to sort of move slowly and deliberately to sort of rebuild his presence here in the UK. But that is possible. Camilla has sort of shifted from public enemy number 1 in the mid-1990s to being one of the leading members of the royal family. Harry e Meghan já inscreveram os filhos em escolas britânicas para começarem em setembro e devem instalar-se numa residência particular nos arredores de Londres. Mesmo assim, vão manter as casas da Califórnia e de Portugal. Não se sabe a razão para esta mudança, mas nos últimos meses o príncipe Harry disse querer reconciliar-se com o pai, o rei Carlos III, que sofre de cancro. Tudo isto num contexto de conflito com a família real, sobretudo depois de Harry ter publicado Spare, um livro de memórias.